O poeta recifense Manuel Bandeira é a maior referência da primeira geração modernista. Adepto de uma irreverência criadora, linguagem coloquial e adepto do verso livre, Bandeira traz toda a profundidade para temas cotidianos e tratando também de temas transcendentais e metafísicos como a própria morte. A biografia de Bandeira se confunde com suas obras, já que, crescendo com tuberculose desde a mais tenra idade, sempre convive com a ideia do fim próximo e da vida como algo ruim. Sua biografia é muito importante, já que, estudando no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, aproxima-se de línguas antigas como o latim e o grego, produzindo assim a terra de Passagarda, com a leitura de um poema antigo. Com a ideia de Passagarda, Bandeira traz toda uma nova profundidade pensada na terra de Passagarda, no poema Irei para Passagarda. Sua principal obra é Desencanto, feita durante o tratamento da tuberculose anteriormente mencionada. Bandeira é um poeta único, um grande conservador nas artes, já que tudo o que ele diz, ele bebeu de outros grandes artistas. Mário de Andrade é o maior nome da primeira geração modernista brasileira. Tanto na poesia quanto na prosa, o impacto de Mário é sentido até hoje. Idealizador da Semana de Arte Moderna, além do precursor das revistas como a Claxon. Mário de Andrade tem como sua grande obra na poesia Há uma gota de sangue em cada poema, em que, inspirado nos moldes europeus, faz uma crítica à Primeira Guerra. Sua grande obra, Macunaíma, sintetiza todo o espírito modernista, de cisão com a Europa e criação de uma arte estritamente nacional. Macunaíma é adaptada para teatro e cinema até os dias atuais, e a obra de Mário é lida como um recorte de uma realidade que já foi presente e um impacto que ainda há de ser sentido por artistas futuros. Mário deve muito ainda a seu pai e à música, coisa que se vê presente em outros poetas como Vinícius de Moraes, já na segunda geração modernista. Um dos principais literatos do modernismo no Brasil, José Oswald de Souza Andrade, nasceu em São Paulo no ano de 1890 e viveu até 1954. Em 1916, deu início ao livro Memórias Sentimentais de João de Miramar. Em 1917, conheceu Mário de Andrade e, a partir de então, passaram a trabalhar juntos, iniciando movimentos que visavam a Semana de Arte Moderna de 1922. Ainda no ano de 1922, o escritor modernista Oswald de Andrade escreveu o romance Trilogia do Exílio e, a partir de então, escreveu outras obras, como Estrela de Absinto, A Escada Vermelha, Primeiro Caderno do Aluno de Poesia. No ano de 1924, Oswald lançou na Europa o movimento nativista Pau-Brasil. Para dar continuidade a este movimento, ele fundou, em 1927, a revista Antropologia, com seu manifesto antropofágico. Com a crise da filosofia messiânica, ele passou a ser livre docente de literatura brasileira na Universidade de São Paulo. Além dos livros escritos por ele, Oswald de Andrade foi um precursor de perspectiva totalmente inexplorada pelo teatro brasileiro. Luciano Ricardo Leite foi um importante ensaísta, jornalista, poeta brasileiro do século XX. É considerado um dos mais importantes representantes do modernismo da literatura brasileira. E poemas com recursos visuais e tipográficos. Sua principal obra é Dentro da Noite, de 1915, e A Flauta de Pan, em 1917. Antônio de Alcântara Machado foi um escritor na primeira geração modernista que, mesmo não tendo participado da Semana de Arte Moderna, foi um dos principais fazedores de prosa. Sua prosa era expressiva e marcante, notável de senso de humor e por muitas vezes sarcástica e negra. Muitas de suas obras retratavam os imigrantes que não conseguiram fazer fortuna no Brasil e colonizaram os bairros periféricos de São Paulo, sendo um deles o Palestra Itália. Sua principal obra era Brás, Bexiga e Barra Funda, e alguns críticos classificavam como uma visão pitoresca, bem-humorada e positiva, embora por vezes sobrecarregada de dramas e tragédias dos italianos que ali viviam. Mas outros
apresentavam um olhar preconceituoso próprio da elite paulistana que não se conformava com a ascensão estrangeira, sobretudo dos italianos. Menotti del Pichia, além de poeta, escreveu romances, contos, crônicas, novelas e peças de teatro. Até a época de 1922, Menotti del Pichia era o mais famoso artista do Brasil, graças à sua célebre obra Juca Mulato. Ele também instituiu o movimento de verde-amarelismo, acompanhado por Cassiano Ricardo, Plínio Salgado e outros. Em suas obras, os versos eram longos, quase discursivos, buscando sempre a formalização das imagens como instrumento de criação. E em seus poemas, o uso retirado de onomatopeias e sinestesias. Ele também foi tradutor do futurista italiano Marinetti, por quem foi grandemente influenciado. José Lins do Rego é o prosador da decadência. Crescido em um engenho, descendentes do dono do engenho, Lins retrata toda a decadência de um período que já foi tido como o mais esplendoroso de toda a nação e fruto do período colonial. José tem problemas com Graciliano e outros escritores da época pela controvérsia da ausência de técnica em suas obras ou de técnica mal utilizada. Mas é inegável a importância de José Lins do Rego na segunda geração modernista. Sua obra Fogo Morto sintetiza toda a decadência ocorrida no Nordeste após a modernidade e com a modernidade. Lins traz um novo trato, uma nova ótica ao que já estava sendo tratado por outros artistas. Não a decadência do mundo moderno, mas o apogeu seguido da decadência do outro. O ciclo que se encerra em si mesmo e o ciclo do outro que se encerra com o fim. Carlos Drummond de Andrade é o maior nome da poesia moderna brasileira. O mineiro que cresce e passa toda a sua vida no Rio de Janeiro trata de temas na poesia com uma leveza e uma técnica nunca antes vista. O desajustamento do homem, a saudade da infância, os problemas do mundo e a graça, tudo pela ótica de um homem completamente único. Carlos Drummond é saudosista e melancólico, feliz e reflexivo. Ele trata de todos os temas como se não tratasse de nenhum. Ele entende a poesia, não a colocando dentro de moldes sociais, mas a tratando como a forma única de arte. Suas obras mais conhecidas são Alguma Poesia, Brejo das Almas e A Rosa do Povo. Poemas como José estão no próprio imaginário popular, ou o início do poema de Sete Faces. Graciliano Ramos foi um escritor brasileiro. Seu romance Vidas Secas é sua obra de maior destaque. É considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prosador mais importante da segunda fase do modernismo. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas, que as tornam de interesse universal. Seus livros foram traduzidos para diversos países. A obra Vidas Secas é considerada a obra-prima de Graciliano Ramos. Ela narra a história de uma família de retirantes nordestinos que, atingida pela seca, é obrigada a perambular pelo sertão, em busca de melhores condições de vida. A obra pretende mostrar a tirania da terra cruel, atuando sobre o homem. Graciliano Ramos escreve também obras autobiográficas, onde reúne acontecimentos e cenas selecionadas pelas memórias, retirada de externa subjetividade. Jorge Mateus de Lima foi um político, poeta, professor universitário, romancista, pintor, biógrafo e ensaísta brasileiro da primeira metade do século XX. É considerado um importante representante do modernismo brasileiro no campo da literatura. Jorge de Lima nasceu na cidade de União dos Palmares em 23 de abril de 1893. Formou-se em Medicina, em Salvador e Rio de Janeiro. Estudou também Humanidade na cidade de Maceió. A partir de 1939, passou a fazer pinturas, chegando a participar de algumas exposições artísticas. Em 1940, recebeu o Grande Prêmio da Poesia da Academia Brasileira de Letras.
Vinícius de Moraes, mesmo sendo um poeta muito renomado, envolveu-se ativamente com a divulgação da bossa nova, tornando-se parceiro de grandes nomes da música popular brasileira, como Toquinho, Francis Cimê, Tom Jobim, Chico Buarque, Baden Powell e Carlos Lyra. Quando adentrou o modernismo, Vinícius de Moraes começou a cultivar o soneto, que foi dispensado pelos poetas da geração de 22. Ele era melancólico e elegíaco, o verdadeiro cantor da alma feminina, exaltava o amor, a paixão e especificamente a mulher. Vinícius também fazia poemas que retratavam a sociedade naquela época, pois se preocupava com o mundo que vivia. Fez muita literatura para crianças, e muitos desses poemas foram musicados e adaptados para especiais infantis da televisão. Um dos seus poemas mais conhecidos é A Rosa de Hiroshima, que imortalizou o sofrimento causado pela bomba atômica em Hiroshima. Raquel de Queiroz, uma das maiores escritoras da segunda geração modernista, utilizava o pseudônimo de Rita Queluz e com 17 anos já publicava seu primeiro romance, A História de um Nome. Mas foi 3 anos depois que criou o romance O 15, que despertou a atenção da crítica literária. Com seu sucesso, ela foi nomeada a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Na maioria de suas obras, ela retratava os problemas sociais de sua região, ou seja, o Nordeste, como em sua obra O 15, em que explora uma das maiores secas que houve no Nordeste, ou no romance João Miguel, que ocorre em uma cela de cadeia. Ela também explorava o romance citadino, muitas vezes de caráter introspectivo e outras vezes de caráter político. Sua linguagem era fluente e que tornava a narrativa dinâmica. E com o tempo abandonou aos poucos o aspecto social, passando a valorizar a análise psicológica.